Bom dia, oitavo ano. Hoje nós estamos iniciando mais um assunto, que é falar sobre predicado e sujeito. São considerados termos essenciais da oração, ok? Nós já vimos essa aula, nós vimos essa aula no sétimo ano e agora nós estamos reforçando-a. Bom, então a gente sabe que o predicado é tudo que se declara sobre o sujeito. Então, isso é chamado de predicado, né? Aí tá aqui. E a gente vai ver o seguinte, o sujeito é aquele termo, né, que ele concorda com o verbo. O sujeito, ele precisa concordar com o verbo da oração. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso para a hora que eu for fazer a sintaxe. O que é a sintaxe? A sintaxe é a gente classificar os termos da oração. Quanto à sintaxe, o que se requer da sintaxe é que nós, saibamos quem é o sujeito, quem é o predicado, como se classifica esse predicado, como se classifica esse sujeito. A gente classifica também os objetos, que são objeto direto, objeto indireto. Então, tudo isso é chamado de sintaxe. A gente classificar os termos que estão envolvidos na oração, tá? Isso não é novidade para a gente, porque nós já falamos sobre esse assunto. Bom, então tá aqui, né? Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Saber reconhecê-los, isso facilita muito a sintaxe. Se eu não sei reconhecer o sujeito, fica complicado. Reconhecer o sujeito, nós já falamos numa aula anterior para vocês, que é só eu fazer a pergunta ao verbo. Quem foi, quem escreveu, quem andou, quem amou. Então, eu vou descobrir quando eu faço essa pergunta. Eu descubro o sujeito. Para descobrir o objeto, eu faço a pergunta o quê? O quê? Fulano comprou um carro. Aí eu falo, o que fulano comprou? Aí eu vou descobrir o objeto que é o carro, ok? Vamos lá continuar. Aí esse sujeito, ele tem que, como eu falei anteriormente, ele tem que concordar com o verbo. O sujeito, ele pode ser um sujeito agente, um sujeito que pratica a ação, pode ser um sujeito também paciente, tá? O sujeito fica parado lá e ele sofre a ação. Então, eu tenho um sujeito agente, que sofre, que pratica a ação, e um sujeito paciente, que sofre a ação, ok? Agora tá aqui. Então, tudo que se declara, do sujeito é predicado. Aí nós temos aqui, o rapaz conseguiu concluir a tarefa. Aí eu faço a pergunta ao verbo. O verbo aqui, ele está expresso por uma locução verbal. Você está percebendo, né? Uma locução verbal, ela representa apenas um verbo. E o verbo principal na locução verbal, como nós já falamos, é sempre o último. Essa locução verbal aqui é formada por 2 verbos, mas a gente tem locução verbal formada por 3 verbos. Contudo, o verbo principal será sempre o último. Então, tá aqui. O rapaz conseguiu, eu pergunto, quem conseguiu concluir a tarefa? Eu faço a pergunta ao predicado. Quem conseguiu concluir a tarefa? Aí eu vou ter uma resposta, o rapaz. Então, eu sei que o rapaz é o sujeito. E isso aqui, é o predicado. Tudo que se declara é predicado, ok? Mas nessa questão também, a hora às vezes de nós identificarmos o sujeito, às vezes a gente se complica um pouquinho, porque o sujeito às vezes ele não está no lugar dele. O sujeito, assim, ele sempre vem em primeiro lugar, ele sempre vem antes do verbo. Mas isso não é uma regra, ele pode vir depois do verbo, ele pode vir no meio da oração, ele pode vir lá no final da oração. Então, quando o sujeito ele vem no início da oração, a gente diz que essa oração está na ordem direta. Quando o sujeito não está no início, eu digo que isso é uma ordem inversa. Aí eu fiz um quadrinho aqui para a gente ver. Aí está escrito aqui, os termos da oração aparecem dispostos em ordem, que pode ser direta ou inversa. Aí eu coloquei aqui, ordem direta, sujeito antes do verbo. Aí tem aqui exemplo. As fotos ficaram na câmera do seu pai. Sujeito, as fotos.
o verbo aqui, ó, ficaram, tá bom? Então, o sujeito, ele veio antes do verbo. Então, isso é a ordem direta, tá bom? Aqui a gente tem a ordem inversa. O que é uma ordem inversa? A ordem inversa, o sujeito, ele vem após o verbo, ou seja, vem depois do verbo. Aí a gente tem aqui, ficaram na câmera do seu pai as fotos. Você viu? O sujeito não está aqui, pelo contrário, eu tenho aqui um verbo. Aí eu vou lá, o sujeito está depois do verbo. Então eu sei que essa ordem é uma ordem inversa. O sujeito poderia estar aqui também, ó. Poderia ter ficado aqui, ó. Ficaram as fotos na câmera do seu pai. De todo jeito seria a ordem inversa. Então, para ser ordem direta, o sujeito tem que estar antes do verbo. E ordem indireta, o sujeito está depois do verbo, sem novidade para a gente. Porém, a gente tem aqui essa questão. Já que a gente vai começar a fazer a sintaxe, analisar os termos da oração, é bom que nós saibamos o que é ordem direta e o que é ordem indireta para eu identificar o sujeito direitinho. E nessa questão eu também preciso saber o que é frase, né, isso, o que é oração e o que é período. O que é frase? Frase é todo enunciado que tem sentido completo. Uma frase, ela pode ter uma palavra, que a gente vai entender muito bem, pode ter mais de uma palavra, mas terá sentido completo, ok? Então, a gente tem aqui exemplo. Frase é enunciado que possui sentido completo, pode ser formado por uma ou várias palavras. Aí eu botei aqui, exemplo, socorro. Se você ouve isso, você já entende que alguém está em perigo. Você não sabe qual é o perigo, mas você entende. Então, isso daqui é uma frase. Socorro é uma frase. Aí a gente tem uma outra frase aqui. Tem uma, duas, três palavras. Aqui, silêncio, vírgula, por favor. Você entendeu isso. Aí a gente vai ficar quietinho se alguém faz esse pedido, né? Depois a gente tem aqui uma outra frase também, formada por apenas uma palavra, mas que a gente vai entender. Tá aqui, silêncio, né? Então a gente fica quietinho. Então o que é frase? Frase, né, é o enunciado que possui sentido por completo. Pode ser formado por uma palavra ou por mais de uma palavra. Aí agora a gente vem na questão da oração. O que é uma oração? Aí tá escrito. É o enunciado, né, de uma estrutura. Essa estrutura toda gira em torno de um verbo, tá? Pode ser em torno de um verbo ou em torno de uma locução verbal, como a gente viu aqui, ó. Em torno de uma locução verbal aqui, ó. O rapaz concluiu a tarefa. Então, tudo isso aqui é uma oração. Porque para ser uma oração, na realidade, ela também precisa ter sentido. Não é só porque eu vejo um verbo, né? Porque você vai ver aqui, conseguiu concluir. Conseguiu concluir o quê? Tem que ter mais informação, né? A tarefa. Poderia até nem ter o sujeito, né? O sujeito poderia ser desinencial. Conseguiu, eu colocaria qual a pessoa do verbo conseguiu concluir. Ele conseguiu concluir, ok? Então, para ser oração, são enunciados, como está escrito aqui, é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, isso é oração. Quando eu tenho mais de uma oração, tá? Mais de uma oração dentro de um contexto, eu chamarei de... O que eu vou chamar? Eu vou dizer que eu estou diante de um período composto. Quando eu tenho só uma oração, por exemplo, aqui, ó. Vamos voltar a esse exemplo aqui. Eu tenho o rapaz conseguiu concluir a tarefa. E eu finalizei aqui. Então, eu estou diante de uma oração. E eu classificarei essa oração de período simples. Por quê? Porque eu finalizei aqui. O que finaliza uma oração? É o ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Esses são os pontos que finalizam uma oração. Mas enquanto eu tiver ali, o rapaz conseguiu concluir a tarefa, vírgula. Aí colocaria vírgula aqui. Porque esta estava fácil, ponto. Aí eu estou diante de quê? De um período composto, porque tinha essa oração aqui, conseguiu concluir a tarefa, vírgula. Porque estava fácil, mais outra oração. Então eu estou diante
de um período composto, ok? Então, o período composto é onde a gente vê várias orações dentro daquele contexto. E essas orações, elas nunca terminam num ponto final, ou num ponto de exclamação, ou num ponto de interrogação. Vai enredando toda a vida, vai chegar um momento que vai finalizar, né? Porque ninguém vai ficar escrevendo o tempo todo, vai finalizar, ok? Então, eu tenho aqui período. Período é a frase que se estrutura em torno de uma oração, como essa aqui, se estruturou em torno de uma oração, eu chamo de período simples. Mas se houver mais orações, eu direi que eu estou diante de um período composto, ok? Então, diante disso, a gente tem toda essa estrutura aqui que você vai lendo e no segundo tempo a gente vai dar continuidade porque a gente precisa classificar os sujeitos, né, da oração e classificar também o predicado. Então, no segundo tempo, nós estaremos fazendo isso, ok?